Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, a partir do verso 1. E essa palavra, ela nos traz o seguinte ensinamento. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Se você der uma olhada para 2 versículos antes dessa passagem, Jesus estava também sendo seguido por uma multidão. Jesus estava ensinando a uma multidão. E a palavra nos ensina que aquela multidão, eles estavam atônitos, eles estavam boquiabertos, ouvindo o que Jesus estava ensinando. Eles prestavam atenção, eles estavam recebendo uma palavra, e uma palavra não era uma palavra qualquer, era uma palavra do Senhor. E eles estavam ouvindo de forma que ficaram maravilhados, porque o ensino que Jesus estava dando era um ensino muito poderoso. Aqui a palavra fala que uma multidão veio para ouvir a Jesus. Isso me chama a atenção. Uma multidão chegou para ouvir o que Jesus estava ensinando. O que é que ele estava fazendo? E quando Jesus estava próximo daquela multidão, um leproso chegou e disse: Senhor, se o Senhor quiser me purificar, eu serei limpo. No tempo de Jesus, alguém, quando tinha essa enfermidade chamada lepra, ele era excluído, ele era tocado para fora da sua casa, ele ia para lugares distantes, morar em cavernas, morar em montes, onde eles se reuniam, se juntavam a outros leprosos. Mas o leproso não entrava na cidade, porque se ele entrasse na cidade, ele podia ser apedrejado, ele era tocado para fora. Porque além do medo das pessoas em pegar aquela enfermidade, tinha um outro preconceito. Eles imaginavam que os leprosos eram leprosos por conta dos seus pecados. E de repente um leproso cheirando mal, certamente as roupas sujas, as feridas expostas no seu corpo, ele vence uma barreira, ele vence o medo de aproximar-se de Jesus, e ele chega até perto de Jesus, e Jesus o toca. Jesus não teve preconceito para com aquele leproso, pelo contrário, Jesus acolheu, Jesus tocou aquele homem. Outras pessoas não tocariam, mas Jesus tocou aquele homem. Por que é que as pessoas iam até Jesus? Por que é que Jesus tocava os enfermos, tocava os leprosos? Por que é que Jesus estava no meio dos publicanos, dos pecadores? Deixa eu dizer uma coisa ao amado. Deixa eu dizer uma coisa a você, filha. Somente a maturidade pode nos levar a sermos acolhedores. Somente a maturidade espiritual pode levar você a um nível mais elevado, em que você realmente aprende a amar as pessoas e também a acolher as pessoas. O apóstolo Paulo nos traz um ensinamento em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu tinha atitudes de um menino. Mas quando eu deixei de ser menino, quando eu deixei de ser uma criança na fé, as coisas se tornaram diferentes. Talvez seja
o maior desafio da nossa fé, nos tornarmos maduros espiritualmente, ouvirmos a palavra de Deus ao ponto que nos tornamos maduros, que crescemos, que melhoramos, que mudamos a nossa visão a respeito do mundo, a respeito das coisas do Senhor. A palavra nos conta em 1 Samuel capítulo 2, verso 21, que quando Samuel ainda estava pequeno, ainda era criança, Samuel foi levado até o templo. E a palavra diz que Deus visitou a sua mãe. Aquela mulher chamada Ana teve alguns filhos, mas diz uma coisa tremenda, diz que o jovem Samuel, ele crescia diante de Deus. Samuel crescia diante de Deus. Ah, que coisa poderosa! Alguém crescer diante de Deus. Alguém se melhorar. Alguém ficar mais parecido com Jesus, crescendo diante de Deus, sendo uma pessoa acolhedora, sendo uma pessoa amável, porque ele está crescendo diante de Deus, ele está se melhorando diante de Deus, ele está recebendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus está crescendo dentro dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 20, traz uma coisa que nos chama a atenção, porque essa palavra diz, e a igreja do Senhor Jesus estava bem no início, as pessoas estavam carregando tradições, as pessoas estavam carregando religiosidades, as pessoas estavam carregando superstições, como muitas vezes acontece no dia de hoje. Mas a palavra nos ensina que a palavra de Deus, ela estava crescendo poderosamente. Imagine você, a palavra de Deus estava crescendo poderosamente. Não, talvez você esteja imaginando, são as igrejas que estão cheias, superlotadas. Não é isso que a palavra está falando. A palavra está dizendo que a palavra de Deus, ela estava crescendo poderosamente, ou seja, pessoas estavam se tornando maduras. Uma igreja que estava nascendo, e a palavra, ela entrava nos corações das pessoas, as pessoas entendiam essa palavra, as pessoas começaram a receber essa palavra e começaram a crescer, ou seja, começaram a serem parecidas com Jesus. Talvez seja o que nós mais necessitamos nos dias de hoje. Nos tornarmos parecidos com Jesus, que as pessoas te procurem, que as pessoas querem um aconselhamento, que as pessoas peçam a você uma oração, que as pessoas peçam o entendimento, a explicação daquilo que está nas Escrituras. Isso é crescer. Mas para que cresçamos, nós precisamos olhar e nos perguntar, o que é que tem impedido que eu cresça espiritualmente? O que é que tem impedido você de crescer na presença de Deus? O que é que tem sido essa barreira? O que é que tem sido essa marra? O que na verdade tem sido um peso na sua vida, que você está meio que estagnado? Olha, eu tive um crescimento, mas agora parece que as coisas estão mais ou menos. Estou levando o mesmo tipo de vida que eu levava alguns anos atrás. Eu quero que você me ouça, por favor. Por isso que a palavra, ela vem e nos confronta. A palavra de Deus, ela é uma palavra de confronto. Vida com Deus, meu querido, não é uma religião. Vida com Deus não é uma denominação, entenda bem o que eu estou dizendo, mas vida com Deus é uma escola em que você aprende, que você recebe a palavra e você começa a andar com o Senhor. Por isso que as multidões vinham até Jesus. E Jesus poderia virar as costas e ir embora. Mas Jesus acolhia.
Jesus multiplicou os pães, os peixes, para alimentar, ou seja, Jesus estava dando importância a essa multidão. Em um determinado momento, Jesus diz assim: o meu povo é como ovelha que não tem pastor. Estão perdidas, estão sem saber para onde estão indo, estão fazendo coisas que não deveriam. E Jesus olha cheio de compaixão. Mas Jesus era acessível. As pessoas chegavam até Ele. E às vezes tocavam até mesmo a gola da sua roupa, da sua veste. E as pessoas queriam encostar, e as crianças chegavam até Jesus, e Ele ensinava, e Ele orientava, e Ele falava a respeito das coisas do Senhor. Por isso os discípulos fizeram um intensivo com Jesus. Durante 3 anos estava aos pés do Mestre, aprendendo com o Mestre, ouvindo o que o Mestre falava, mudando a forma de pensar, mudando a forma de agir, mudando o conceito a respeito das coisas de Deus. Por isso, eu quero que você me ouça. Na natureza é assim. Os frutos, eles nascem, eles crescem, durante um tempo ainda estão verdes, mas depois eles amadurecem, ainda não é hora de ser apanhado. Tem um processo, tem um tempo, tem um crescimento, até que chega um momento em que aquele fruto está maduro. E você apanha aquele fruto e ele já tem, a manga já tem o sabor de manga. A melancia já tem sabor de melancia. Não poderia ser apanhado antes da hora, mas tem o tempo, tem o momento. E quando já está no tempo, quando já amadureceu, aí o sabor é maravilhoso. Mas seria um problema muito sério se a manga ficasse no pé durante 2 meses, 3 meses, 4 meses. Olha lá, aquela manga está ali, tem muito tempo, tem uma coisa errada, não está certo. Não amadureceu, não deu o sabor. Assim é com a nossa vida. Precisamos deixarmos de ser crianças na fé. Precisamos crescermos diante de Deus e também diante dos homens, ouvindo a palavra do Senhor com o coração aberto para entendermos o que é que Deus está ensinando, o que é que Deus está falando. Se você estivesse no lugar de Jesus, com todo o preconceito daquele tempo, e aparecesse um leproso à sua frente, o que é que você faria? O que é que nós faríamos diante de situações, diante de circunstâncias que Jesus viveu? Como é que nós estamos vivendo? De que jeito nós estamos lidando com as situações que Jesus lidava? Certamente nós temos que parar e dar uma olhada. Será que realmente eu estou seguindo a Jesus? Será que realmente eu estou amadurecido? Será que realmente eu me porto como alguém que é realmente um seguidor de Jesus? Como pode alguém que se diz cristão ser o pior funcionário de uma empresa? Como pode alguém que se diz cristão dar a palavra, mas voltar atrás naquilo que disse? Dever e não pagar? Fazer mal para os outros? Como pode? Enganar? Sinal de falta de maturidade. Como pode alguém que se diz cristão ser um pai violento? Ou ser alguém que não tem compaixão? Não é isso que nós vemos na pessoa de Jesus.
Tiago 2,17 diz assim: você tem fé? Então mostre-me através das suas obras que você tem fé. Não basta ter fé apenas em palavras, apenas em teoria, apenas em jargões evangélicos, que você acha que é salvo por conta dos jargões. Nós somos salvos pela graça, mas também porque cremos. E porque cremos, nós agimos. Se eu tenho fé, eu avanço. Se tenho fé, eu cresço. Se eu tenho fé, eu melhoro. Se eu tenho fé em Cristo Jesus, eu amadureço. Como pode alguém que diz que é seguidor de Jesus andar por aí com a cara amarrada, murmurando, reclamando de tudo e de todos? O que é isso? Isso se chama falta de maturidade. Eu não sei se você está me ouvindo. Eu não sei se você está recebendo essa palavra. Às vezes recebemos a palavra, mas parece que essa palavra entra por um ouvido e acaba nem entrando na nossa mente, no nosso coração. Por isso que a palavra, ela confronta. Por isso que a palavra vai nos mostrando se realmente estamos amadurecidos, preparados, prontos para sermos uma verdadeira ferramenta nas mãos do Senhor. E não existe nada melhor do que ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Mas se sou imaturo, eu não admito as minhas próprias falhas. Se sou imaturo, eu não me sujeito à autoridade, muito menos a críticas. Se eu sou imaturo, eu recuo diante da primeira dificuldade. Se eu sou imaturo, eu acabo me tornando uma pessoa autoritária e resistente às mudanças que Deus tem para a minha vida. Então o imaturo, ele fica estacionado, ele não cresce. Mas alguém que recebe a palavra do Senhor, que conhece Jesus verdadeiramente e começa e se dispõe a ter esse crescimento, elas aprendem a perdoar. Elas aprendem a não se ofender com coisas pequenas e nem muito menos grandes. Ela não se deixa influenciar pelas opiniões das pessoas, mas ela se deixa influenciar pela palavra de Deus. Uma pessoa que amadurece na presença de Deus, ela se torna uma pessoa frutífera. Eu não sei se você está me ouvindo. As multidões chegavam até Jesus. E aí existe uma diferença. Como é que Jesus agia e como é que nós agimos muitas vezes. Jesus não era uma pessoa egoísta, que enxergava apenas a si próprio. Jesus, ele estava sempre se dedicando a alguém, a uma causa, a causa do reino. Jesus não estava pensando nele mesmo. Se ele estivesse pensando nele mesmo, ele não iria à cruz. Mas Jesus, ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim. Ele era para fora e não para dentro. Ele não era egoísta, ele era um altruísta, ou seja, ele estava pensando no outro. No que é que você tem pensado? A palavra diz assim: se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se você buscar primeiro o reino de Deus, as coisas do Senhor e a sua justiça, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita no seu dia a dia, elas vos serão acrescentadas. Deus vai enviar,
naturalmente o Senhor vai mudar. O problema é que nós formamos algumas ideias, criamos alguns conceitos. Era assim também no tempo de Jesus, e Jesus veio quebrar com algumas ideias, com alguns conceitos. Mateus 5,33, ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Vocês aprenderam de uma forma, você passou a ter um conceito que de repente não é o conceito que Jesus nos dá. E ele diz assim: eu, porém, vos digo. Uma coisa é o que você aprendeu, outra coisa é o que eu estou ensinando. Outra coisa é o ensinamento do Senhor Jesus. Não é diferente conosco. Nós estamos a cada dia recebendo um novo ensinamento da parte de Deus. E quando o meu coração está aberto para receber da parte do Senhor um novo ensinamento, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. O ensinamento traz transformação, o Espírito de Deus, ele cuida de fazer com que esse ensinamento se torne uma prática em minha vida. A minha oração por você nesse dia de hoje é que você seja melhor como pai, como patrão, como empregado, como ser humano, que você seja melhor como cristão, que você amadureça a cada dia. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui na tua casa, por esse momento, Senhor, em que estamos ouvindo a tua palavra. A tua palavra não pode voltar vazia. A tua palavra, ela é alimento para as nossas vidas. E nós a recebemos em nome de Jesus. Amém.